Gilberto Araújo. Amém. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Jesus, nessa noite. Nós te glorificamos, ó Pai Santo, pela intensidade, ó Pai, na adoração, Senhor. Eu oro para que nossos corações sejam uma harpa onde só o Senhor toque. Eu oro também, ó Pai Santo, para que nossa mente seja esse local, Pai, onde o Senhor tem intimidade, Jesus. Eu oro para que a revelação do Cristo crucificado venha sobre nós. E oro para que o Espírito que clama, Abba, Pai, que ele permaneça, ó Pai Santo, sondando o nosso interior. Estenda suas mãos por um momento. Você já adorou e foi intenso a temporada de adoração aqui. Feche os seus olhos. E edifique agora um altar de adoração a Jesus, pedindo para que a sua mente seja um ambiente onde a glória do Senhor repouse. Você já foi tocado interiormente falando, e a palavra música no original significa domínio da mente. Suas emoções foram despertadas e devolvidas a Jesus. Agora ore para que a sua mente seja a habitação do Altíssimo. Vem, Espírito Santo, eu oro. E que o Senhor se revele mais uma vez sobre essa geração, Senhor, de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Bem, muito prazer. Eu sou Gilberto Araújo, como carinhosamente foi anunciado. Eu sou líder, fundador de uma organização acadêmica chamada Fire Universitário. Eu sou professor de História Medieval, leciono Antropologia, leciono Filosofia Contemporânea. E Jesus me permitiu viajar durante esses últimos 10 anos, exclusivamente em campos universitários. E eu sou muito grato a Deus por isso. Foram aproximadamente 580 instituições acadêmicas que Jesus permitiu que eu fosse. E esses últimos 9 anos, de 2010 a 2019, foram 80 mil estudantes universitários alcançados. E nós somos poucos, cara, porque há muitos que ainda não conhecem. Mas de pouco em pouco estamos nos tornando muitos. Amém? Como foi falado, eu escrevi um livro. Esse livro se tornou um best-seller. Eu louvo a Deus por isso. Se chama Não Sei Discipular Anjos. Esse livro para mim é muito relevante porque ele fala sobre a devolução de dignidade e de honra a muitos corações mutilados que encontrei em várias universidades de nossa nação. Esse livro, eu estou de cabeça para baixo na capa, pela seguinte revelação, cara. Toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. E a grande verdade é que anjos, biblicamente falando, não se transformaram em discípulos. Biblicamente falando, os anjos se tornaram demônios. O fato é que Jesus abriu mão da sua glória para navegar no ventre de uma virgem. O homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. E Jesus colocou a glória dele em xeque ao confiar a glória dele a homens corruptíveis como nós. E o mais sensacional é que Jesus, em apenas 1092 dias, isso é 3 anos, Jesus encontrou com caras que cheiravam a peixe, como Pedro. E após um microcontato com esse cara, ou com esses caras, eles começaram a exalar o mais nobre perfume da inteligência humana. Porque Jesus, ele é elegante, cara. Equilibrado, existe um código de etiqueta espiritual. E eu creio muito nisso. Enfim, esse livro fala sobre essa jornada poderosa e fenomenológica de como a graça de Jesus encontra corações que são carentes e mentes que questionam tudo. E é possível, através de um micro ou macro contato, gerar profunda vida. Amém? No fim da minha ministração, eu vou estar lá fora assinando os livros. Eu trouxe poucos. E para finalizar de falar do livro, eu tenho estudado muitos lá no Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, onde eu faço mestrado, e nós pensamos guerras culturais. Nessa probabilidade de investigar a falta de simpatia, ou isto é, a falta de afetos do homem contemporâneo, nesses últimos 100 anos,
a partir da filosofia ateísta humanista de Max Horkheimer, Erich Fromm, Theodor Adorno, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Sulamita Firestone, Judith Butler. A filosofia ateísta humanista, de alguma forma, repaginou a cultura da nossa nação e de muitos jovens. Spinoza, para você ter uma noção, sentenciou a esperança. Freud, o pai da psicanálise, que disse que o único momento em que o animal racional se transforma em um animal irracional é em estado de guerra, de fome e de libido. Ele sentencia o amor e sentencia a possibilidade de você ativar a autodefesa. Com isso, nesses últimos 100 anos, o homem foi perdendo os afetos. Nós vivemos hoje na contemporaneidade o genocídio afetivo. O que é genocídio? O genocídio é assassinato em massa. Imagina o que é a morte coletiva dos afetos humanos. Onde o homem contemporâneo tem em grande escala a característica de ser apático. Em outra escala, muitos de nós somos antipáticos. E na sua maioria, ainda mais o carioca, ele é muito simpático. Você sabe que na psicologia, simpatia é um sentimento sem produção. Na psicologia, simpatia é um sentimento sem efeito. Ou a esmola dos sentimentos. O Evangelho nos convida para sermos empáticos. Eu me envolvo com você, dentro de ti. Porque só é possível entrar em ti quando tu se esvaziar de ti para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Só é possível tu entrar em mim quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para quando sentarmos à mesa, você não me apresentar o pai que é teu, porque talvez o pai que é teu faça me sentir órfão na casa do teu pai. Para que eu não te apresente o pai que é meu, porque talvez o pai que é meu possa fazer você se sentir órfão na casa do meu pai. Que tal então ambos nos esvaziarmos, para quando sentarmos à mesa encontrarmos um pai que é nosso? E isso gerar redenção, dignidade e devolução de honra. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 17. Tem tanta coisa que eu queria falar para vocês, mas eu quero ser sensível ao Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu sou lá de Brasília, mas antes de estar em Brasília, eu estava em Frankfurt, na Alemanha, e também estava em Israel. O governo de Israel convidou 30 pastores brasileiros para nós termos um contato diplomático com o embaixador dos Estados Unidos, lá de Israel, o embaixador do Brasil e o ministro das Relações Exteriores. E um grupo de brasileiros, de pastores brasileiros jovens, que foram relevantes na última década, nós fomos. Eu não sei se você acompanhou, foi muito legal. E nós tivemos um contato muito significativo a nível histórico, antropológico, cultural, diplomático, na nação onde o nosso Senhor nasceu. E foi muito maneiro, porque o que eu vou ler vai ser literalmente, ou melhor, foi literalmente o lugar onde eu estive. Então vai ter um quê mais relevante a nível sociológico e histórico hoje. Amém? Nós vamos ler 2 textos. Lucas capítulo 17. Eu quero falar sobre relações humanas. Repete comigo, amizade. E aí, você tem amigos ou você tem seguidores numa plataforma digital? A geração que vive pela imagem, através da tela autorrelusiva, é a geração que perdeu acesso à semelhança. Porque além da geração contemporânea apreciar demais a si mesmo, a sua imagem, ela quer extrair da sua imagem a adoração. Por isso que o homem contemporâneo é muito vazio. Porque a maquiagem que decora o seu rosto é impotente na arte de estancar a hemorragia da tua alma. Com isso, o homem contemporâneo ele é muito extraordinário na arte de se relacionar, ainda mais com tela autorrelusiva. É a geração que mais passa horas lendo, se relacionando com máquina. Não sei se você sabe, cara, mas nesse momento, você é contemporâneo à 4ª Revolução Industrial. Quantos sabiam disso? Hoje nós vivemos a era da inteligência artificial. Alguém aqui pagou pelo Instagram? Quando você baixou o aplicativo no seu celular, você pagou por ele? Não. Você pagou pelo WhatsApp? Não. Mas você clicou no aceito, sim ou não? Você sabia que quando você clicou no aceito, você vendeu os seus dados? E nada é mais importante na contemporaneidade do que os seus dados. Sabia que seu celular te assiste?
desligado? Sabia que Ele te filma, te escuta? Sabia que Ele sabe onde você come, quem são seus amigos, aonde você vai? Se eu falar hoje aqui sobre contemporaneidade, daqui a pouco na sua feed vai aparecer um curso sobre contemporaneidade. Treta, não é bizarro isso? O que é isso? Inteligência artificial. Você é contemporâneo à quarta revolução industrial. Já parou para pensar que só faltam 3 meses para finalizar essa década? Daqui a 3 meses você vai ser contemporâneo à década de 20. Quantos já pararam para pensar nisso? É sério que só eu? Você sabe que após a Primeira Guerra Mundial, o Brasil viveu em 1922 a Semana de Arte Moderna, onde um grupo de brasileiros, de antropólogos, juristas, cientistas e artistas pensaram literatura, jurisprudência, pensaram arte, pensaram arquitetura. Foi conhecido na história de Semana de Arte Moderna. 1922. Já parou para pensar que daqui a 3 anos, em 2022, nós iremos comemorar 100 anos da Semana de Arte Moderna? Não, né? Então, o mundo mudou e você estava preocupado demais olhando para a sua imagem. Lucas 17, versículo 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago reluzente que brilha de uma extremidade dos céus para outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Pois comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló, onde os homens comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas, moendo, uma só tomada. Uma será levada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Versículo 37. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler. De forma muito interessante, de alguma forma, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, ele fala com requinte de intelectualidade sobre a sociologia do século 21. Mateus 24 fala sobre o início das dores, que é escrito por Mateus. Lucas, que não era um judeu, Lucas era um grego, Lucas também era um médico, Lucas também não era discípulo de Jesus. Lucas era um erudito, recém-formado em medicina, e ele era discípulo do apóstolo Paulo, mas antes de ser discípulo do apóstolo Paulo, o cara adorava o Cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares.
Lucas era um cara que vivia uma característica grega, ele era um grego, e ele adorava os deuses do panteão. Poseidon, Hércules, Diana, Afrodite, faziam parte de todo o menu de divindades que os gregos adoravam. Lucas só tem um contato com Jesus lá em Troade, na casa de Carpo, quando Eutico cai e Paulo ressuscita o garoto na frente de um médico. E o poder de maravilhas começa a se evidencializar, e um erudito grego, médico, se converte porque ele vê o Senhor operando com poder e maravilhas. Mas eu não quero falar sobre a conversão de Lucas, eu quero falar sobre o que Lucas escreveu. Lucas então narra que Jesus, ele chamou os discípulos em uma geografia específica, e eu estive nessa geografia, muito próximo do local onde Jesus também chamou a multidão, e ele declamou o sermão da montanha. Eu estive lá também, um local simples, pseudo-desértico, e Jesus começa a falar com muita reverência, dizendo: chegará dias em que o homem desejará ter a minha presença, isto é, o contato com a sensibilidade no amor. A presença é muito mais interessante do que a própria imagem, cara. Você já viu Jesus como você está me vendo? Mano, eu viajo o Brasil todo falando sobre um cara que eu nunca vi. Você está chapado, adorando para um cara que você nunca viu, porque só a presença dele é o suficiente. Sim ou não? Jesus diz: chegará o dia em que desejarão a minha presença e não tereis. Jesus também diz: serão dias delicados, porque muitos vão dizer: ali está o Cristo. Se você ouvir isso, o que é Cristo? Cristo é o Salvador. Ali está as soluções do problema. Não vai. E mano, eu tive a oportunidade de visitar várias universidades federais da nossa nação. Eu fui em quase todas, de toda a federação, nesses últimos 10 anos. E eu tive contato de forma muito intensa com a militância ateísta humanista dentro das universidades. Desde quando o Brasil descobriu que nós iríamos sitiar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, uma crescente massa mediática se levantou em nossa nação, patrocinando um discurso ateísta humanista, imitando toda a imbecilidade norte-americana e europeia. Só esqueceram de imitar a educação que por lá funciona. E eles estavam preparando a banheira para o gringo tomar banho nela. Foi a partir de então que você viu uma crescente massa mediática de militância ateísta humanista, a partir de movimentos como Marcha das Vadias, ou Marcha Feminista, Marcha Pró-Aborto, Marcha Pró-Maconha. E as universidades federais começaram a ser impactadas com esse tipo de discurso. Eu não sei se você sabe, mas 2011 foi o apogeu do movimento feminista, quando uma estudante de antropologia foi violentada dentro do campus da Universidade de Toronto, no Canadá. Quando ela vai pedir socorro para o segurança da universidade, o segurança olha para ela e diz: puxa, mas com essa roupa você é uma vadia. As estudantes de humanas ouviu o segurança falar isso, então elas defenderam a garota e falou: se ela é uma vadia, todos nós somos vadias. É assim que surge a Marcha das Vadias. Chega no Brasil em 2013, 2015 nós temos o apogeu, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade de ministrar e apacentar as maiores militantes feministas da nossa nação, cara, lá da Universidade de Brasília. E desde então, um discurso sobre a salvação da nossa geração foi declamada. Muitos jovens entraram em um êxodo eclesiástico. A tese do meu mestrado é êxodo eclesiástico. O que é êxodo? Êxodo é saída. Êxodo, saída. Eclesiástico, igreja. Eu investigo a nível sociológico a saída da igreja. De jovens que foram intensos na adolescência, em acampamentos de adolescentes, ou que foram intensos na igreja, em conferências de jovens como essas. Quando esses caras entram na casa dos 20 anos de idade, esses caras fazem perguntas sexuais e fisiológicas à igreja. E geralmente a igreja, na última década, deu respostas eclesiásticas a perguntas sexuais e fisiológicas. Ou esse cara vai entrar dentro da universidade e ele vai ter contato acadêmico, ideológico, acadêmico, filosófico. E ele vai fazer perguntas acadêmicas, filosóficas ou ideológicas para a igreja. E geralmente as respostas que ele obteve foram respostas eclesiásticas a perguntas acadêmicas, ideológicas ou filosóficas.
Então esse cara, na última década, entrou no êxodo, saída. Ele sai, e segundo as minhas análises sociológicas, esse cara mergulha de forma muito significativa na sexualidade da casa dos 20 anos até os 30. Aos 35 anos, ele mergulha também em todo o comportamento filosófico e ideológico, e ele volta do êxodo, isto é, volta para a igreja com aproximadamente 35 anos, para criar os filhos. Porque ele não quer, ou ela não quer, que os filhos sejam fruto de uma juventude mal vivida. Então, de alguma forma, há 2 minutos atrás, Jesus disse: ei, no tempo do fim, muitos dirão, ali está o Cristo. Jesus disse: não vai, não saiais, nem acrediteis. Aí Jesus começa a falar sobre o comportamento do arrebatamento. Ele diz: porque 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Isto é, 50% sobe, 50% fica. 2 estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado. 50% sobe, 50% fica. É 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. 50% sobe, 50% fica. É num campo, tem joio e tem trigo, 50% sobe, 50% fica. Aqui tem 50% ouvindo, 50% que vai ficar. Dá um temorzinho, não dá, irmão? Agora observe a tua geração e olha para a eternidade. Parece ou não parece que um dos selos foi deslacrado? Aí Jesus dá o checkmate, mano. E aqui eu finalizo a parte A da minha pregação, para entrar na parte B. Jesus diz: é nesse tempo. Aí os fariseus perguntam: mas quando é que isso acontecerá? A resposta de Jesus é filosófica, é interessante, cara, porque fala sobre a minha e a sua geração, que vive a cultura do suicídio, a cultura da morte. Olha o versículo 37, o que Jesus diz, cara. A pergunta: então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu o Senhor. A pergunta é: onde será isso? Onde será? Olha a resposta da pergunta: onde será? A resposta é: onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Mano, que treta, brother. Tipo, como assim, mano? Você está viajando, parceiro? Eu estou falando da estrela da manhã, irmão. Eu estou falando de um homem que se existencializou ao lado de fezes bovinas em um curral, mas sempre exalou o mais nobre perfume da inteligência humana. Eu estou falando do homem que promoveu a maior revolução do mundo. Morreu jovem com apenas 33 anos. Reformou os 3 poderes de seu tempo sem pegar em arma: poder executivo, legislativo e judiciário. Jovem, sem pegar em arma, sem poder de tortura, sem perder a doçura. De forma significativa e poética, ele falava com muita poesia sobre suas próprias dores, para que o coração do outro fosse uma comunidade terapêutica, a ponto dos outros também serem equilibrados como ele. Porque Jesus, ele andava nos vales, mas sempre foi sensível para contemplar o lírio nos vales. Porque a visibilidade da estrela da manhã não era a partir das trevas, mas era a partir dos céus na terra. E ele dizia: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus, isto é, a vida, ele mesmo diz, cara. Quando é que vai acontecer tudo isso? Quando o corpo estiver morto, aonde estiver um cadáver. Cadáver é o corpo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando é que vai acontecer tudo isso, Senhor? Quando o corpo estiver morto. Quando o corpo for um cadáver. E quando ao redor do cadáver não tiver ovelhas, mas tiver abutres. Por incrível que pareça, Jesus, na minha hermenêutica do texto, na forma de analisar o texto, sendo honesto textualmente, de alguma forma Jesus fala sobre relações humanas. Jesus diz: cuidado quando você ouvir
sobre um possível Cristo, relações humanas. Vem se relacionar com esse Cristo. Jesus diz, não vai. Jesus está dizendo o seguinte: quando duas pessoas estiverem trabalhando, duas estiverem deitadas, ou duas estiverem no campo, relações humanas. E quando o cadáver for uma realidade, Jesus diz, relações humanas. Olha isso, cara, Jesus diz, o início das dores vai ser numa geração semelhante à de Noé, onde os homens faziam coisas humanas, comiam, bebiam, satisfaziam-se. Mas lá em Romanos, Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Aí Jesus dá um checkmate um pouco mais intenso. Jesus diz, também o princípio das dores vai ser caracterizado pelos dias de Ló. Ou seja, é quando o fim dos tempos tiver a mesma característica de Sodoma e Gomorra. Fala, mano, por que o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do apogeu, do grande número de efeminados. Jesus diz, então, mano, o fim dos tempos vai ser semelhante a Sodoma. Ou seja, não se escandalizem, é só o início das dores. Aí Jesus diz sobre um cadáver. Jesus diz que ao redor do cadáver, o que é cadáver? Cadáver é alguém que não tem mais vida. Cadáver é a biologia sem o espírito, sem a alma. Cadáver é uma matéria orgânica sem a possibilidade de ter oxigenação por dentro através do próprio espírito da vida, que foi soprado por Yeshua HaMashiach dentro de um hotel chamado homem, que o Senhor plantou o nome próprio nesse homem chamado Adão. Eu tive um sonho, olha para mim, vocês estão comigo? Estão mesmo? Há quem diga que é bem diferente me ouvir. E deve ser mesmo, na minha pregação é muito difícil alguém aplaudir. A galera olha para mim assim, fica assim. Mas no fim você vai ver que Jesus vai se revelar com muita glória, amém? Sempre se revela. Eu tive um sonho quando eu tinha 19 anos. Isto é, não faz muito tempo. Tinha um zíper na minha cabeça. Olha que sonho louco, cara. Eu sonhei que tinha um zíper na minha cabeça. No meu sonho eu pegava o zíper, abria o zíper. Quando o zíper abria, minha carne se abria, eu tirava minha alma, sentava minha alma, tirava meu espírito, sentava meu espírito, fechava o zíper e conversava comigo mesmo. Dá um curta-metragem animal. No sonho, eu tirava o meu espírito para conversar comigo mesmo e tirava a minha alma para conversar comigo mesmo. Então era um papo com os 3 Gilbertos. Um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E o meu espírito muito sério era aquele que liderava a reunião. No meu sonho, eu tinha 19 anos. E o meu espírito falava para mim, se você não respeitar os céus, Gilberto, você nunca vai ser feliz. E eu, biologia, tipo sendo debochado. Respeite os céus. Você precisa se respeitar enquanto noiva de Cristo. E o meu espírito influenciava a minha alma. Tipo assim, balançava a cabeça como se dissesse, agora é a sua vez. E a minha alma olhava para mim e falava, Gilberto, se você não respeitar os seus sentimentos, você nunca vai ser feliz. Respeite o que você sente. E aí eu, como biologia, eu repreendia ambos e dizia, que nada, eu quero é curtir todas, eu quero é pegar todas, eu quero é aproveitar a minha vida. O meu espírito ouvia o que a biologia dizia, o meu espírito estendia as mãos e dava a mão para a minha alma. E ambos começavam a interceder por mim, sendo liderado pelo Espírito. De alguma forma no sonho, aquela atitude me constrangia, isto é, constrangia a minha biologia. E aí eu dava a mão para a minha alma, constrangido, e dava a mão para o meu espírito. Quando eu fechei o ciclo, os 3 entraram em um só, me tornei um só e acordei. Quando acordei, o Senhor falou confiadamente ao meu coração. Por mais que você queira viver de forma almática, emocional ou biológica, carnal, você sempre vai ser liderado pelo Espírito. E aí eu compreendi uma parada muito doida, cara. Lembra de Jesus, quando Jesus estava na cruz? Jesus disse, Pai, a ti entrego o meu espírito. Quando Jesus morreu, então, o espírito voltou para o Pai.
A biologia de Jesus, eu fui na cova de Jesus. Eu fui, cara, no sepulcro de Jesus. Jesus não foi enterrado num cemitério. Jesus foi enterrado, cara, numa sepultura particular. E isso era muito característico e cultural de Israel há 2000 anos atrás, onde burgueses ou nobres da época tinham covas ou sepulturas particulares para não ser enterrados junto com a plebe. Eu fui lá. Então, o Espírito de Jesus voltou para o Pai. A biologia de Jesus foi para a sepultura. E foi a alma de Jesus que foi para o inferno, como diz 1 Pedro 3,19. E Jesus foi e pregou a espíritos em prisão. Todos vocês, todos nós, todos que estamos aqui, todos, temos algo dentro de nós. Você tem algo dentro de você que pertence a Deus. É o teu espírito. Quando todos morrermos, o espírito volta para Deus. A biologia volta para a matéria-prima. E a tua alma é que vai para o céu ou para o inferno. Olha para mim. Existe um intervalo entre a alma e o espírito. Se Jesus não preencher, o inimigo da alma vem, te sabota, te destrói. Esse intervalo entre alma e espírito, eu chamo de hiato, um profundo vazio. Há pessoas que demoram a vida toda para fazer essa viagem, essa jornada. É a jornada e a viagem mais importante que o ser humano pode fazer. É a viagem que tem a distância de 55 centímetros, a distância de um palmo. É a distância entre a mente e o coração. Quem consegue concluir essa jornada é profundamente feliz. Jesus diz o seguinte, cara: no fim dos tempos, o vazio do homem é tão profundo que o homem não vai se sentir vivo. O homem vai se sentir num coletivo de morte. Detalhe: o ciclo íntimo do homem do tempo do fim, Jesus, de alguma forma, em Lucas 17 ou Mateus 24, ele resume toda a carta de Apocalipse. Jesus, ele fala sobre a sociologia do século 21, na minha configuração, na minha forma de analisar o texto. Aí Jesus diz sobre cadáver, sobre o corpo. Cadáver é o corpo que não tem nem alma nem espírito. Cadáver. Jesus diz que ao redor desse cadáver haverá aves de rapinas. Você está ligado que abutres são semelhantes às águias, mas são abutres. Eu estava ministrando em Teresópolis, na Lagoinha Teresópolis, estava descendo para pregar na Lagoinha aqui de Niterói. Acho que deve ter uns 2 meses. Quando eu estava descendo de Teresópolis, da região serrana do Rio, tinha um cavalo morto no meio da BR. E, cara, existia um coletivo de abutres ao redor do cavalo. E eu sou de Brasília. Em Brasília não tem abutre, não tem urubu, não tem essas paradas. Lá no máximo tem codorna, pardal, enfim. E aí tinha um coletivo de abutres. Quando eu olhei, eu fiquei com vontade de fazer um stories, né? Só que imagina que ridículo, tirar o celular e filmar um cavalo morto. Mas achei interessante porque o abutre é muito semelhante à águia, só que existe uma diferença entre abutre e águia. Abutres andam em bando. Abutre é segundo a biologia, da mesma família da rapina, ou seja, da mesma família das águias. Ela tem bico de águia, tem garra de águia, tem asas de águia, mas não voa como as águias. Ela anda em bando. O abutre não caça, não tem visão além do alcance. O abutre come cadáver, ela é necrófaga. Diferente da águia, a águia tem visão além do alcance. E certamente você cresceu ouvindo muito as conjecturas das parábolas entre a águia e a galinha, a águia e o pombo, e a águia e a abutre. Ou seja, já viu parábola sobre águia e águia? Sabia que existe diferença entre águia e águia? Sabia que há abutres que parecem águias, mas na verdade são aquelas que se alimentam de cadáver? Jesus disse que no tempo do fim, o coletivo de relacionamento seria a partir da morte. Aqueles que se reúnem porque alguém morreu. Aqueles que só têm ministério porque alguém pecou. Aqueles que só se casaram porque alguém foi traído. Aqueles, cara, que se relacionam por causa da desgraça de alguém. Porque onde tiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres.
Fala se não lembra o tempo que se chama hoje. Sim ou não, irmão? Lembra. O que é o abutre então, para eu finalizar? É aquele que só está vivo porque alguém morreu. E aí eu faço a pergunta para você, cara: o que que você é? Você é um abutre ou você é uma águia? Você está ligado que o invejoso é pior do que o cara que não gosta de você? Porque o cara que não gosta de você, ele quer ter um ministério igual ao teu. O invejoso não, o invejoso quer que você peque para ter um ministério mais relevante que o seu. O cara que não gosta de você, ele não quer que você termine o seu casamento. Ou melhor, o cara que não gosta de você, ele quer ter um casamento igual ao teu. Agora o invejoso quer que você termine o casamento, quer ficar com a sua esposa ou com o seu marido. O cara que não gosta de você, ele quer ter uma empresa igual a sua. O seu amigo invejoso é aquele que quer que você fale. É o abutre. É aquele que se alimenta da morte, só está vivo porque alguém está morto. Que nós venhamos observar o que Jesus disse na parábola, ou melhor, na parábola não, na sociologia do século 21, e que nós venhamos fazer uma avaliação sobre nós mesmos, sobre relações humanas. Abra sua Bíblia agora em Marcos, capítulo 2. Estão comigo, irmãos? Repete comigo: amizade. Um cara que encontra um amigo de verdade, ele encontrou tudo. Você sabe, cara, que um amigo é raro. Amigo não dá em cacho. Amigo não é igual uva que nasce em cacho, mano. Amigo é poucos, é raríssimos. Amigo não é o cara que te segue na rede social. Amigo é o cara que te ama sem você ter rede social. Amigo não é o seguidor. Amigo é o cara que olha para você, está todo mundo na festa, você está na festa, está todo mundo maquiado, você está maquiado. Amigo é aquela que olha para você e diz: puxa, amiga, você está linda, mas você está triste, né? Mas você está sorridente. É aquela que olha para você e sabe que está acontecendo alguma coisa de errado. É um amigo. O amigo é aquele que sabe que o clima pesou. É um amigo. É raro ter amigo, cara. Raro. E existe amigos e o amigo da onça. Conhece a história do amigo da onça? Sabe, dois amigos de uma zona agrícola estavam conversando e falou assim: amigo, vamos caçar uma onça, vamos para uma chácara caçar uma onça. Eu estou levando uma espingarda. Aí o amigo falou: amigo, mas se a onça sair correndo atrás de você? Aí eu subo em cima de uma árvore. E se ela subir na árvore? Eu pego uma madeira e taco na cabeça dela. E se a cabeça dela for mais forte que o galho? Aí o outro falou: rapaz, tu é meu amigo ou você é amigo da onça? O amigo da onça é aquele que sempre vai criar dificuldades na sua vida relacional. Jesus, em Marcos 2, nos ensina a sermos amigos de verdade. Em que tempo? Em um tempo onde o corpo está morto, em uma coletividade de abutres. É possível saber se você é um abutre ou se você é um cadáver. E é possível saber se você é um discípulo de Jesus que vai sempre gerar vida nos seus amigos. Amém? Marcos 2 diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Repete comigo: Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 amigos, 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado a ponto
de abaixarem o leito onde jazia o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé dos amigos, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoaram em seu coração: por que falar deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser apenas Deus? Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os seus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e volta para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos por causa desse milagre. E então deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos algo semelhante a isso. Bem, o texto fala de forma muito significativa sobre a cidade de Cafarnaum. Eu estive em Cafarnaum, cara. E eu estive nessa casa onde Jesus morava. Animal, mano. Eu quero te influenciar. Todo cristão deveria ir a Jerusalém, ou a Israel, uma vez na vida, pelo menos. É uma geografia, uma vila de pescadores simples, cara. Foi dominada pelo Império Otomano, Império Romano, Império Grego, Babilônico, Mesopersa e assim sucessivamente. Na época de Jesus era dominado pelo Império Romano. Jesus, após pregar o Evangelho, Jesus era muito simples. Lá é uma geografia onde faz 45 graus Celsius. É muito quente, mano, muito. Eu fui na sinagoga onde Jesus pregava, fica em frente à casa onde Pedro morava. Eu fui lá nesse local. Imagina que nessa vila de pescadores, numa cidade chamada Cafarnaum, Jesus estava pregando o Evangelho e Jesus era generoso. Eu imagino, cara, o quanto um judeu zeloso, e eu vi os judeus orando no Muro das Lamentações. Eu vi os caras, mano, quando os caras estão orando, eles se tremem, eles se balançam. E os judeus que têm aquelas trancinhas, na verdade, eles não cortam aquela espécie de costeleta desde quando são circuncidados, ou seja, desde o 8º dia de vida. Aquela costeleta dele é para que ele se lembre da aliança que ele tem com Deus de Israel. Todas as vezes que ele tem um desejo por uma mulher e ele pode olhar para a mulher, quando o vento toca naquela costeleta dele e o vento faz com que a costeleta toque no rosto, ele se lembra da aliança que ele tem com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é animal, mano. Então os judeus, eles tremem, eles oram tremendo. E eu fui no Muro das Lamentações, eu fiquei impressionado com os caras orando. Os caras não têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi dado a partir de Jesus Cristo. Muitos não creem em Jesus Cristo, mas eles oram chapados, é bizarro. Chapados, caras. Aí, pergunta para um judeu por que ele ora dessa forma. Ele disse: eu não oro com meus lábios, as minhas células oram. Então eu tremo porque meu corpo está orando. A musculatura ora, os ossos oram, a pele ora. Ora, você imagina o que é a ousadia de Jesus nesse coletivo de congestionamento antropológico, onde o judeu ele tinha a convicção de quem é Deus. Jesus se evidenciou como Messias, como Filho de Deus, sendo simples, e eles esperavam um cara que iria persuadir o Império Romano. Jesus chega, mano, na cidade de Cafarnaum, mano, e a cidade toda para. E Jesus vai para a casa dele. E eu fui, cara, nessa casa onde tiraram o teto. Hoje é construída uma basílica em cima dessa casa. E você pode ver essa casa de forma subterrânea, porque a cidade foi destruída 8 vezes. E foi edificada em cima das suas próprias ruínas 8 vezes. Enfim, o fato é, Jesus está naquela geografia. E a Bíblia diz, cara, que um paralítico foi levado por 4 amigos. Olha para mim. Todas as vezes que você vê a palavra paralítico nas escrituras, deficiente físico, saiba que se trata de alguém que é excluído a nível sociológico. Paralítico para um judeu é aquele que não pode estar na coletividade dos perfeitos.
Se você já leu Friedrich Nietzsche, o mesmo que diz na filosofia existencialista chamada Deus está morto, você vai perceber que Friedrich Nietzsche, quando fundamenta a raça ariana, que patrocinou todo o comportamento cultural da Alemanha nazista, você vai perceber que Friedrich Nietzsche, neto de pastores puritanos, ele evidencia a raça ariana como aqueles que poderiam excluir os imperfeitos da sua própria raça, porque os judeus, eles não permitiam que os deficientes tivessem o mesmo contato sociológico com ele, porque a impossibilidade de guerras, o que mais sofreria seria o deficiente físico. Então esse cara deveria ser excluído ou tirado da coletividade dos perfeitos. Você imagina que esse cara excluído, um deficiente excluído, tinha amigos que tinham convicção que se levasse ele, deficiente, até Jesus, ele certamente andaria. Agora imagina o que é você convencer a mente de alguém que já aceitou o fracasso, só porque você conhece Jesus. Estão comigo, irmãos? O texto diz, cara, que 4 amigos levaram um paralítico, então eu fico imaginando, e eu viajo literalmente, cara, na possibilidade da narrativa de como esse contexto aconteceu. Porque imagina o que é você tocar o meu coração, isso é fácil eu persuadir suas emoções. Eu quero ver você mudar a minha mente. Mudança de mentalidade, cara, é muito difícil acontecer. Agora, te emocionar é muito fácil. O fato é, os 4 amigos, de alguma forma ou de forma racional, eu amo fé racional. A fé racional não é a fé que faz com que eu me torne frígido. A fé racional é aquela que me dá razões para ser. Então por que eu adoro com as mãos para cima? Porque eu tenho razão para fazer. Por que eu falo línguas espirituais? Porque eu tenho razão para falar. Por que eu chapo no espírito, cara? Porque eu tenho razão para ser. É a fé racional que me dá razão para fazer. Ok, imagina os 4 amigos então conversando com esse cara, e o cara dizendo, cara, mas é longe a nossa casa de Cafarnaum. E você imagina então os amigos dizendo, não, nós vamos te levar nas costas. Porque amigo de verdade é aquele que não tem nojo da sua humanidade, cara. Amigo de verdade é aquele que coloca os que não conseguem caminhar nas costas e levam para que Jesus cure. Eu imagino os 4 amigos dizendo, cara, nós vamos te levar. Você já tentou de tudo, você já tentou todo o contato com a medicina, não foi possível. Eu imagino esse papo, mano. Eu imagino os caras dizendo, cara, deixa eu te levar para um cara que eu conheci. Ele vai te curar, ele é Jesus, mano. Eu imagino os 4 amigos motivando um. Era 4 contra 1. Os 4 ganharam. Então beleza, então me leva. Eu imagino os 4 amigos sendo zoados na cidade, porque perfeito não pode tocar imperfeito na cultura judaica. E os caras nem aí, mano. A autoestima dos caras era incrível, em cima da média, porque os caras não eram abutres. O ciclo íntimo desse paralítico era a águia. Qual a diferença da águia para o abutre? O abutre anda em bando. A águia não, mano. A águia é um animal solitário. A águia tem dente, irmão? Não. Então você não vai ver uma águia gargalhando, você vai ver uma águia observando. Postura de predador, mano. E é fácil chegar na geografia e ver quem é a águia e quem anda em bando. É só você ver a postura que essa pessoa tem. A águia, ela tem visão além do alcance. Toda vez que você for para a praia e você olhar para o horizonte, você vai ver que uma linha reta vai rolar. Lá no final do horizonte, quando você vai numa praia, você sabe que os seus olhos, o glóbulo ocular, que são os seus olhos, tem um poder de visibilidade de apenas 3 quilômetros. 3 quilômetros você vai ver aquela linha reta. A águia não, a águia enxerga 15 quilômetros com perfeição. Lá em Brasília, no zoológico de Brasília, tem a Hárpia. Hárpia é uma das espécies de águia. Ela tem 1,20 m de altura. Mano, uma águia com 1,20 m de altura. Parece um ser angelical, mano. Ela para, quando você se aproxima dela, ela para, foca. E os olhos são lentes que fotografam e filmam. E ela volta com aquela postura de majestade. Essa é a águia, então, é aquela que tem visão além do alcance. Quando a águia está em alguma atmosfera que está rolando tempestade ou chovendo, ela tem o instinto de sobrevoar por cima das tempestades. Isso é a águia. A águia, quando ela está cansada, isto é, quando ela alcança a idade de 50 anos, ela entra no processo de renovo. Sabe como ela se renova?
ela vai para os Everest, para os montes mais altos do mundo, para os lugares mais próximos dos céus, mais próximos de Deus. E ela fica solitária ali. E para se renovar, a águia sofre. Mas sofre sabendo que após o processo ela vai ficar extremamente forte. Então a águia, ela arranca todas as suas penas. E eu imagino a possibilidade da grande quantidade de hemorragias que ela tem, porque a pena de uma águia é literalmente como um órgão. Após que ela arranca todas as suas penas, depois ela arranca todas as suas garras. E a garra da águia é aquela que dá força para que ela segure suas presas. Após ela arrancar todas as suas penas e todas as suas garras, ela quebra o seu bico. Porque a águia fala pouco, mano, e ouve muito. Os sábios possuem o idioma, o silêncio. O silêncio é o idioma dos sábios. Depois que a águia vive esse processo, ela sobrevive por mais 50 anos. Os 4 amigos não eram abutres que se alimentavam de cadáver. Os 4 amigos eram a águia que tinha visão além do alcance. Pode me zoar, mano, mas eu não vou sair, não vou voltar para minha casa, não vou voltar para casa carregando meu amigo nas costas. Vou voltar para casa com meu amigo carregando a marca que ele veio deitado nas costas dele. Isso é águia, mano. Então imagina, os caras adorando a Deus, chegando até Cafarnaum. Quando chegaram em Cafarnaum, viram uma multidão. Eu imagino a baixa autoestima que o paralítico já tinha quando ele viu a impossibilidade do seu sonho sendo naufragado. Cara, como é que a gente vai chegar até Jesus? A gente prometeu para ele, cara, que ele seria curado. Eu imagino o paralítico dizendo: poxa, eu sabia que isso ia acontecer. E os 4 amigos dizendo: não, cara, nós vamos sair daqui com você andando, mano. Amigo que é amigo de verdade, cara, é aquele que te leva até Jesus. Não é aquele que patrocina a sua morte. Não é um abutre, porque você não é um cadáver. Eu imagino o paralítico, mano, já desanimado. E os amigos dizendo: não, cara, não tem como passar por essa casa. A gente vai tirar. Ah, já sei, mano, vamos subir em cima do telhado. Pega umas cordas ali, vamos pegar aquelas cordas ali, vamos amarrar, cada um numa ponta segura. Mano, para segurar o cara, mano, aqui tem que ter força demais, mano. Você imagina Jesus pregando aqui? Jesus está aqui pregando. De repente, cara, desce um paralítico que fica bem aqui. Já pensou que irado, mano? Foi isso que rolou. Quando Jesus olha para cima, tá os 4 amigos bem assim. A Bíblia diz que Jesus olha para cima e se surpreende com a fé dos amigos. Jesus fica impactado com a fé dos amigos e olha para os caras e diz: meu Deus, olha que fé desses caras, mano. Aí Jesus está pregando, aquela multidão, o paralítico está bem aqui em cima, pendurado, os 4 amigos lá fazendo força. Imagina, mano, se um cansasse já era, o paralítico caía, ser, meu Deus, que só misericórdia, parceiro. E os caras aqui, ó. Aí Jesus olha para o paralítico e fala que o paralítico não queria ouvir. Que Jesus disse: homem, perdoados estão de ti os pecados. Imagina o paralítico. O paralítico queria ouvir isso, irmão? Claro que não. Eu imagino o pai ouvindo Jesus dizendo: então, homem, perdoado de ti estão os pecados. E o paralítico bem aqui deitado: amém. Tipo, que bênção, hein, mano? Aí a Bíblia diz, cara, que os fariseus, porque sempre vai ter um fariseu que está questionando na reunião. A Bíblia diz que o fariseu, cara, os fariseus e os mestres, eles persuadiram em seu coração. Olha o versículo 8. Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles arrazoaram no coração, dizendo: por que arrazoais sobre essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Imagina o paralítico pendurado aqui, os 4 amigos segurando, Jesus falando aqui no versículo 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados estão de ti os pecados, ou levanta e anda. Olha o que Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta e anda. Então imagina, olha para mim, irmão, olha para mim, amigo. Se você é um amigo, e se você quer ter um amigo, que tipo de amigo você é, mano? Qual é o tipo de círculo íntimo que você se envolve?
Eu imagino o cara pendurado bem aqui, os fariseus e os mestres da lei questionando, o paralítico bem aqui. Jesus olha para os caras e diz: por que vocês questionam no coração de vocês o que vocês estão questionando? Para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu imagino Jesus tirando onda, olhando para os fariseus e fazendo um milagre bem aqui. Eu te digo, levanta e anda. Eu imagino o paralítico pulando, a galera glorificando a Deus, mano. E de repente os amigos lá de cima chorando. O texto diz que Jesus olha para o paralítico e diz: levanta e anda e volta para a tua casa. Olha o texto. Versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e volta para a tua casa. O milagre que Jesus faz diante da graça que um amigo pode patrocinar na sua vida alcança você e a sua casa. Por que você está falando isso, Gil? Por que você veio de Brasília para colar aqui, para trazer essa palavra? Você quer ter uma intensidade com Deus, mano? Você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Com quem você cola? Qual é o nível de amigo que você se relaciona? O que gera no seu coração vida? Por que você se sente feia se você é linda? O que os seus amigos produzem no contato com você? Por que você se sente impotente ou você não se sente igual? Será que realmente o problema é na sua casa ou é por causa dos seus amigos? Eu vejo Jesus hoje, cara, quebrando amarras que estão te levando para baixo. São como âncoras que te levam para baixo. São amigos que não deixam a vida continuar. Olha para mim. Você vai encontrar 3 tipos de pessoas na sua vida, cara. Olha para mim. 3 tipos de pessoas você vai encontrar na sua vida. Primeiro, você vai encontrar uma pessoa pirata. É aquela pessoa que vai chegar perto de você e vai só roubar o seu tesouro, o seu precioso, e vai vazar. Segundo, você vai encontrar os tóxicos. É aquela pessoa que quando chega no ambiente as rosas murcham. E terceiro, você vai encontrar pessoas fontes. São aquelas pessoas que o microcontato gera tanta vida, mas tanta vida que você sai irradiando, cara. Que tipo de amigo você tem? E que tipo de amigo você é? E eu quero contar 2 histórias e quero finalizar o meu sermão. Eu sinto Jesus vindo com muita graça. Eu não faço a mínima ideia, cara, como está a sua vida ou como tem sido o seu 2019. Mas quantas pessoas estão aqui neste culto, cara, frustrados por causa de decepções com seus amigos? Eu tenho 24 anos de vida cristã. Eu cresci num ambiente de fé e muita intensidade com Jesus. A minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. O meu pai foi de uma facção criminosa. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar 3 filhos. Minha mãe sem honra, sem marido, viúva, órfã, infelizmente começou a traficar drogas. Minha mãe foi presa em 1991 por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. Minha mãe saiu da cadeia em 2014. Minha mãe ficou presa de 91 a 2014. Eu cresci com minha mãe presa. Minha mãe se converteu em 92. Uma senhora faleceu, no dia do velório essa mulher ressuscitou, cara. Essa mulher pregou para minha mãe dentro do presídio de Brasília, um presídio feminino. Eu cresci ouvindo mais a minha mãe falar sobre o reino de Deus. Eu ouvi mais sobre Jesus Cristo no colo da minha mãe presa do que ouvindo os maiores pregadores da nação, cara. Quando eu era criança, se eu saísse correndo, minha mãe me alcançaria. Se eu fosse criança e se minha mãe gritasse: Gilberto, pá! Eu iria parar na hora. Porque eu sei que aquele grito era tipo: se você não parar, menino, quando eu te pegar, eu vou te quebrar. E eu sou da época que minha mãe batia, tá ligado? Minha mãe me bateu muito, cara. Se eu chorasse, minha mãe me colocaria no colo.
me colocando no colo. Obviamente ela queria me alimentar quando a fome viera, e ela queria me dar água quando a sede viera. O Gilberto cresceu hoje, Gilberto se tornou homem. Se eu sair correndo hoje, minha mãe não me alcança. Mas se minha mãe falar para mim, Gilberto, para, inevitavelmente eu vou parar. Porque eu vou lembrar do grito de uma mulher que sofreu a vida toda para que eu tivesse um micro de dignidade. Eu me lembro, cara, que a minha jornada foi tão difícil, e eu cresci num ambiente, numa geografia, onde eu pensava que maconha era um perfume. Todo mundo tinha cheiro de maconha da minha quebrada. Imagina, minha mãe presa, quem exerceu paternidade sobre minha vida foi o Racionais MC, foi o Mano Brown, mano, literalmente. Então toda vez que eu ouvia Nego Drama, uma história tão sofrida que daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitário na floresta de concreto e aço, veja, aquilo para mim era um grito de paternidade, por causa da orfandade que vivia. Quando eu tinha 6 anos, eu estava indo para a pré-escola, para o prézinho, e encontrei uma trouxinha de maconha dentro de um plástico. Eu indo para a escola, quando eu vi, abri, cheirei, pensei, rapaz, eu achei perfume, pensei que era perfume. Fui na torneira da minha casa, enchi minha mão de água, coloquei a maconha na mão, e quando estava aquele cheiro forte de cannabis, de maconha, eu peguei a maconha, passei no corpo, fui para a escola fedendo a maconha. Para mim eu estava perfumado, cara. Quando eu cheguei na porta da escola, a tia da portaria que sempre me abraçava, ela me empurrou, e ela falou certamente por coordenador pedagógico. Ele falou para a minha professora, quando eu estou chegando na minha sala de aula, a professora olha para mim e fala, você está fumando maconha, rapaz? Eu falei, fumando não estou não, tia, mas passei no pescoço. Ela, ué. Aí eu tirei a maconha do bolso e falei, isso aqui não é perfume não, tia? Ela, cadê sua mãe, rapaz? Minha mãe está presa, tia. Foi algum amigo que te deu isso? Não, mas todos os meus amigos têm os seus pais, e os pais dos meus amigos têm cheiro disso aqui. Isso aqui não é perfume não, tia? Ela me levou na sala de coordenação pedagógica. Tinha 3 professores, um assistente social, um psicólogo, o diretor da escola. Naquele dia eu tive um batismo de consciência. Naquele dia eu descobri que eu estava abandonado. A professora falou tudo sobre droga e sobre sexualidade para mim. Foi ela que me ensinou que minha mãe não estava no hotel, minha mãe estava presa. Eu comecei a chorar. E ela falou para mim, para de chorar. Para de chorar agora, rapaz. Sua vida não vai ser fácil. Repete comigo, eu vou ser um grande homem. Bora mais alto, eu vou ser um grande homem. E eu falando com a voz embargada, quando eu consegui falar a frase sem gaguejar, eu caí no chão e comecei a chorar. Ela me abraçou e falou assim, batendo no meu peito, você vai estudar. Quando sua mãe sai da cadeia, você vai devolver a honra para ela. Meu melhor amigo foi a minha professora. Eu me converti com 8 anos de idade. Quando eu me converti, cara, minha mãe estava presa. Sabe quem foi meu círculo íntimo? Senhoras de coque, as tias do ciclo de oração. Eu cresci em porão de igreja. Eu me converti numa Assembleia de Deus. E as mulheres que me ensinaram a ler a Bíblia nem ler sabiam. Hoje o ministério que eu exerço em campos universitários é o fruto das orações de senhoras que nem sabiam ler, mas que oravam, Pai, eu oro para que o Senhor leve o Gilbertinho para uma universidade. São águias, mano, que tem visão além do alcance, que conseguem enxergar só o que Deus enxergaria, que direciona apenas o que o Espírito Santo direcionaria. E aí eu cresci com uma galera, né, mano? A galera que foi intensa comigo na adolescência, foi intensa comigo na minha infância. Eu sou fruto de uma infância fervorosa, mano. A galera que foi fervoroso comigo na infância, todas desistiram. Cheguei na minha adolescência, fui consequência de uma infância fervorosa. A galera da minha adolescência mergulhou comigo. Hoje eu sou fruto de uma adolescência e de uma infância fervorosa. A galera da minha adolescência, da minha infância, todas desviaram. Às vezes, para você permanecer, você precisa ser águia. Você vai ter que andar solitário.
E eu falo isso confiadamente no Senhor, cara. Você está insistindo em caminhar com o círculo íntimo, e você sabe que é isso que tem gerado espírito de apostasia na tua vida. Não tenha medo de andar sozinho, cara. 1, 2, 3 milhas. Porque o vinho mais caro não serve para nada quando há sede de água. Porque toda cicatriz é a prova de que ferida sara. E tudo que custa a sua paz é caro demais para pagar. Eu tive um amigo, eu quero finalizar com essa história, chamado Amauri. O Amauri foi o cara que mais me ensinou sobre Jesus. A frase que ele falava para mim era: eu não quero ser crente para ir para o inferno. E eu cresci com essa frase: mano, eu não sou crente para ir para o inferno, parceiro. Eu sou um verdadeiro adorador e tal. O Amauri foi um cara que foi para o Império Inca, ou melhor, ele fez algumas trajetórias aqui na América do Sul, e ele pregou como missionário para civilizações pré-incaicas. E ele ganhou uma galera para Jesus enquanto missionário. Ele tinha dreads abaixo da cintura. Ele tinha um corpo cheio de tatuagem. Era aquela época que todo mundo tinha tatuagem, só eu que não podia ter tatuagem porque eu era assembleiano, tá ligado? E aí, o Amauri foi o cara que mais me influenciou no Senhor. O Amauri voltou com 23 anos da missão. Quando ele volta, ele vai curtir uma festa em Brasília. E eu achei estranho, mano. O cara se entregou em missão e o cara volta com sede de pecado, sede de mundo. Não faz sentido nenhum. E ele se entregou porque na missão ele se relacionou com pessoas que não geravam vida. Ele se relacionou com pessoas que tinham uma vida dupla. E ele começou a se persuadir na fé. Porque os inimigos da cruz estão em todos os lugares. E olha para mim, mano. Quando um homem reconhece e aplaude, é a evidência de que o céu se calou. Santificação não é para quem aceita Jesus, mano. Santificação é para quem assume Jesus. E assumir Jesus, em muitos momentos, é nunca rir da sua piada. Gil, tu é sério, né, mano? Não, mano, tô reflexivo. O que você acha de fulano de tal, Gil? Pô, não acho nada, mano. E quando o ambiente é falando de pessoas que não seja Jesus, que não esteja presente, eu já levanto e digo: foi uma honra te conhecer. Levanto e vou viver a minha jornada como águia, para não contaminar o azeite. Aí o Amauri foi, viveu isso, e de alguma forma ele viveu um espírito de apostasia, uma temporada de apostasia na jornada dele. O Amauri foi curtir uma festa depois que voltou para Brasília, no Pier 21, que é um shopping muito burguês em Brasília, ainda mais naquela época. A Amauri foi encontrado numa banheira cheia de gelo, às 9 horas da manhã, no dia seguinte. Um amigo meu, ele curtiu, conheceu uma modelo. A modelo levou ele para a casa dela, com uma kitnet dela, num bairro burguês em Brasília. Passou a noite toda com ela. Ele foi encontrado numa banheira de gelo, uma espécie de quadrilha. Que bizarro isso, parece lenda urbana, né, mano? Mas aconteceu com um amigo. Ele foi encontrado com uma cicatriz nas costas, de 9 centímetros. Roubaram um dos rins dele. O Amauri morreu depois de 2 meses, porque teve infecção interna e teve falência múltipla dos órgãos. Um cara que passou a vida toda me motivando a servir Jesus, mas infelizmente ele não encontrou redenção para a sua própria jornada. É muito bom quando você encontra um amigo que começa contigo e que termina a jornada contigo. Eu falei que ia contar as 2 histórias, mas vou contar a terceira, porque eu sinto no Senhor em contar essa terceira. Eu tive a oportunidade, cara, de palestrar para os sobreviventes da catástrofe da Boate Kiss em Santa Maria. Eu não sei se você se lembra. Eu olho para esse auditório e vejo que a galera é bem nova. Mas em 2013 aconteceu uma tragédia no município, no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, com estudantes universitários. Eu fui palestrar lá. Como você viu, eu não tenho cara de pastor, eu não tenho jeito de pastor,
Eu não me visto como pastor. Eu não falo tremendo, manto, leito, vaso, nem terra. Mas eu sou pastor. E a grande verdade é que eu sou um acadêmico de humanas. Então eu fui palestrar na Universidade de Santa Maria como acadêmico de humanas. Eu estou palestrando. Após a minha palestra, uma senhora de 1,5 m de altura chegou até a mim. Você está ligado que o Rio Grande do Sul tem uma galera bem loira, né, mano? Desenho de polonês, alemão. Então eu me senti um pontinho preto no meio de uma plantação de algodão. A senhorinha de 1,60 m veio até mim e falou assim: professor, você lembra muito o meu filho. Eu, uau, mano. Se essa senhora branca desse olho claro fala que eu pareço com o filho dela, só tem 2 possibilidades, mano. Ou ela se casou com um negão, ou ela adotou um garoto moreninho. E ela começou a desabafar. Ela disse: em janeiro de 2013, 3 turmas de odontologia estavam se formando em nosso município. E eles contrataram a maior casa de show, que era a Boate Kiss. Eu fui na Boate Kiss. Lá uma espécie de geografia, onde as pessoas hoje fazem peregrinações para deixar seus atos de solidariedade. É muito semelhante às geografias como os campos de concentração de Auschwitz, ou o Museu do Holocausto. Eu fui no Museu do Holocausto lá em Israel. E eu tive a oportunidade de abraçar e conhecer uma sobrevivente do campo de concentração de Hitler. Que honra, né, mano? Então é mais ou menos isso. E a senhorinha começou a desabafar. Ela disse: 3 turmas de odontologia estavam se formando em Santa Maria. Eles contrataram uma banda de sertanejo universitário para animar a festa de formatura. Um dos integrantes começou a fazer pirotecnia com fogo. A faísca incendiou, pegou no estofado, começou a exalar gás tóxico. Os estudantes saíram correndo. 680 estudantes sobreviveram, saíram correndo. Os seguranças fecharam as portas com medo dos caras não pagarem a conta. 242 estudantes morreram carbonizados e pisoteados. Mano, eu estou falando 200. Se num coletivo de pessoas como essas tiver um cadáver, é muito cadáver, mano. Se no coletivo de pessoas como essa tiver 2 cadáveres aqui, é cadáver demais. 5 cadáveres é cadáver demais. 10 é demais. Imagina 242 cadáveres. É muita morte, mano. Aí a senhorinha começou a chorar. E ela começou a narrar com riqueza de detalhes. Eu me amarro quando as pessoas se interiorizam e elas começam a desabafar, a colocar para fora o seu eu interior. Isso faz com que as pessoas elas se libertem de masmorras emocionais. E elas acabam denunciando os carrascos existenciais só no ato de desabafar. Isso é literalmente terapêutico. Eu sempre aconselho em gabinetes pastorais: cara, se você está passando um conflito de esgotamento emocional e até mesmo depressão, ou você se sente um suicídio em potencial, eu te aconselho a você sempre orar a Jesus em voz alta. Escute a sua própria labuta. Quando você escutar o seu próprio interior, isso vai gerar nos seus ouvidos uma comunidade terapêutica. E ela falou assim: os nossos filhos ficaram com tanto medo de morrer, professor, que eles raspavam a parede com os ossos da mão. E as mulheres de 1,90 m lá no Rio Grande do Sul, usando o salto 15, elas desesperadas começaram a empurrar e pisotear os rapazes. E as mulheres estavam no chão e o salto cravava no crânio dos caras. E arrancavam, enfim, rasgavam a musculatura e o rosto. E ela falou: professor, e ela chorando e eu já emocionado ouvindo. E ela falou assim: era tanto cadáver que colocaram o corpo dos nossos filhos no ginásio da cidade. Os pais, para identificar os cadáveres, eles tinham que ligar para o celular que estava dentro do bolso, porque o rosto estava muito monstrificado. Então quando o celular tocava, eles diziam: esse é o meu filho. Aí ela começou a chorar, começou a passar a mão no meu rosto e disse assim: você parece muito meu filho, professor. E eu, quando fui no ginásio identificar um filho morto, eu me deparei com meus 4 filhos mortos. O que dizer para um ser humano que viveu um luto e uma perda significativa e contundente? Alguma palavra que gere refrigeração para a sua própria existência.
O que dizer para um ser humano que está vivendo um luto real, um conflito real? Qual é o teu nível de empatia? Lembra que eu falei que o homem contemporâneo em grande escala é apático? Você ouve desgraça e acha normal? Antigamente você ouvia sobre suicídio, você falava, meu Deus. Depois você foi ouvindo sobre suicídio, foi ficando normal. Hoje alguém suicidou, nem toca mais, cara. O homem contemporâneo é apático, antipático, no máximo é simpático, dá esmola do que sente como sentimento. Jesus nos convida para sermos empáticos, nos envolver com a sua dor. Não é sua, é nossa. Aí abracei ela, cara, e comecei a chorar. E ela baixinha, eu comecei a chorar, e minha lágrima foi molhando a cabecinha branca dela. E ela, sem saber qual era a minha fé, porque eu amo Francisco de Assis, quando ele diz, prega o evangelho a todo momento, e se necessário for, use palavras. Ou a cada pessoa, melhor, a cada 100 pessoas, uma lerá a Bíblia. Os outros 99 lerão o cristão que existe em você. Eu abracei ela, e ela falou assim, professor, o seu abraço lembrou o abraço do próprio Deus. Aí sim me fiz pastor e falei, sim, filha, esse abraço é o abraço do próprio Deus, porque eu sou o corpo dele na terra. E olha para mim, cara, nesse dia eu tive a revelação do que é o corpo de Cristo. Sabe, a cabeça de Cristo é uma cabeça gloriosa. O córtex cerebral libera 1 bilhão de substâncias fisiológicas por segundo. O córtex cerebral libera 1 bilhão de substâncias fisiológicas por segundo, quando se é homem. O córtex cerebral de uma mulher libera 10 bilhões de substâncias fisiológicas por segundo. Porque a mulher tem um órgão que o homem não tem, que é o útero. O útero é uma indústria poderosa de formação de substâncias fisiológicas. Para você ter uma noção, a mulher libera 99% a mais de oxitocina que o homem. O que é oxitocina? Substância do amor. O homem libera 1%. A mulher libera 99% a mais que mulher. Mulher libera 99% a mais que o homem. Está aí provavelmente a resposta empírica por que mulher conversa com um cachorrinho poodle que tem chuquinha na cabeça. E chama esse cachorrinho de meu filho. Olha, meu bebezinho, vem para a mamãe. Aí conversa com o cachorro, aí desabafa com o cachorro. Você comeu? Meu Deus. Rola um diálogo, né, cara? Sabe o que é isso? Oxitocina. Você está ligado então que é a cabeça do corpo, é no córtex cerebral que a oxitocina nasce. Logo, a cabeça do corpo é o que libera amor para o corpo. O corpo não pode produzir amor se não estiver conectado com a cabeça. Se a cabeça de Cristo é gloriosa, o corpo necessita ser tão glorioso quanto a cabeça, porque o corpo é a continuidade da cabeça. Eu não sou a cabeça do corpo, eu sou Jesus do pescoço para baixo. E se você faz parte do corpo de Cristo, e o contato com você não evidencia amor, olha para mim, e o contato com você não evidencia amor, provavelmente você esteja desconectado com a cabeça. E um corpo sem cabeça é uma assombração. Enquanto eu estava orando no hotel para que Jesus se revelasse a você, e quando eu cheguei aqui na igreja eu ajoelhei, eu tinha outra mensagem, eu ia pregar outra parada, outra coisa. Mas hoje eu sinto confiadamente no Espírito Jesus devolvendo dignidade e honra a pessoas que foram extremamente machucadas por círculos íntimos, por amigos. Pessoas que não se relacionam com amigos porque foram feridos, foram constrangidos. Pessoas que não se relacionam sentimentalmente porque foram machucados. Vou falar a frase de novo. Toda ferida, melhor, toda cicatriz é a prova de que ferida sara. Eu vejo Jesus hoje tirando pessoas de masmorras emocionais. Eu vejo Jesus denunciando carrascos existenciais. Eu vejo Jesus devolvendo dignidade e honra.
She carapalabaçu de nedegai. She carapalabaçu de carapalabá de carapalabaçu briergue.